nossa aula de hoje, após o golpe de 1964, ou seja, a instauração da ditadura militar no Brasil após a queda deste que está aí, João Goulart, o Jango, né, que pretendia estabelecer suas reformas de base e alguns setores, segmentos da sociedade brasileira, do poder estabelecido, viu essas ações como sendo uma ameaça. Então você tem aí o início dos anos de chumbo no Brasil, né? E na imagem, mais de 250 mil pessoas foram ao comício da Central pelas reformas de base, ou seja, apoiadores ali de Jango. Então você tem golpe militar 64 e junto com isso o início dos governos militares que promoviam a abertura do mercado ao capital e empréstimo estrangeiro, ou seja, medidas que iam contra aquelas outras medidas de Getúlio Vargas. Você tem aí durante o ano de 1970 a 73 o crescimento econômico, né, da economia brasileira. Esse período vai ser chamado por alguns economistas de milagre econômico, né? Então você tem aí essa empolgação dos militares, aí eles colocam um slogan, né? O slogan com este é um país que vai para frente, ninguém segura este país, Brasil potência do ano 2000, Brasil ame ou deixe-o. Então todos são expressões, são slogan desse período do governo militar. Então os militares que gozavam aí de um crescimento econômico, de uma estabilidade, então podiam colocar em prática seus planos e colocam, né? Você tem de início aí a criação, né, e a imposição dos atos institucionais. Começa com o número 1, chamado de AI1, né? Ato institucional número 1. Eles vão estabelecendo suas políticas de centralização de poder deles próprios, né? E aí você tem o governo Castelo Branco, Serviço Nacional de Informações, o SNI, que vai estar muito atento, muito atuante para tentar controlar a vida pública, ou seja, de olho na vida privada, né, daqueles que eram os inimigos do governo. Aí você tem a decretação do ato institucional número 2, que vai cada vez mais centralizando poderes na figura do presidente militar e fechando o cerco contra os opositores do governo. Aí você tem aí duas legendas partidárias que vão atuar antagonicamente, ou seja, você tem a Aliança Renovadora Nacional, apoiadora da ditadura, e você tem o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que vai fazer uma morna oposição. Aí você tem vários outros atos institucionais, o ato institucional número 3, o ato institucional número 4 e, por último, o ato institucional número 5, já no governo Costa e Silva, que vai ser o mais antidemocrático, o mais severo, né, que vai caçar mandatos de candidatos, de políticos opositores, fechar, né, parlamentos, né, depor prefeitos da oposição, né, e aí alguns políticos e organizações de oposição ao governo vão iniciar a chamada luta armada, né, vão começar a promover assaltos a bancos, sequestros para arrecadar fundo, dinheiro, para poder combater o regime militar no Brasil. Então você vê aqui o Brasil já nos seus momentos de extrema rivalidade, né, antagonismo político. Então tem no governo Médici aí no regime militar, né, o Brasil veio chamado de milagre econômico. É preciso fazer o Brasil crescer o bolo para depois dividi-lo, ou seja, a questão da desigualdade econômica. Você tem nos anos 70, né, uma série de acontecimentos. Você tem ali o Pelé levantando a taça, Brasil 1970 campeão do mundo, futebol. Isso vai trazer todo um espírito de oba-oba o país. O governo de Geisel, linha dura, né, repressão maciça contra os opositores.
E você tem o governo de João Figueiredo e o início da abertura, tentativa de abertura lenta e gradual, né? Período de negociação entre partidos, como por exemplo, Partido Democrático Social, PSD. Aí você tem também desse início, surgimento no cenário político aí de outros partidos, o PMDB, o PT, Partido dos Trabalhadores, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, vão entrar em cena já nesse período aí de transição, né, para abertura política. Então você tem alguns aspectos econômicos aqui. No final do governo militar, à custa de empréstimos externos, foram realizadas grandes obras públicas, como construção da rodovia transamazônica, usinas hidrelétricas. Então isso vai levar ao aumento da dívida externa, entre outros problemas, né? Você tem que, para contornar a situação, o governo Geisel estimulou o desenvolvimento do Programa Nacional de Álcool, ProAlcool, cujo objetivo era promover a utilização de uma fonte de energia alternativa ao petróleo, né? Então você tem essa política do pró-álcool. Cultura e política dos tempos da ditadura, sabemos que houve intensa repressão a setores da cultura brasileira, ao teatro, ao cinema, novela, né? Músicos que tiveram que abandonar o país, jornais que tiveram suas pautas editadas, né? Período de repressão e censura do regime militar, abertura de estrada em plena floresta, problemática aí das terras indígenas, né? Então, estamos aqui, a canção de protesto, muito comum, né? Período da ditadura militar, músicos escreverem música de protesto, Geraldo Vandré, né? Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros tantos, né? Com músicas de protesto ali para esse período da história do Brasil. Então temos aí no finalzinho aí, já iniciando a abertura política dos grandes centros brasileiros, a partir de 1983 a 85, uma campanha, um movimento conhecido como Direta Já, né? Mobilizou o país de norte a sul, manifestações que envolviam centenas de milhares de pessoas pedindo o direito de votar para presidente da República, né? Voto direto, daí o nome Direta Já. Vários comícios aí no Brasil inteiro pedindo retorno da abertura política aqui no Brasil. Aqui no finalzinho, aquele mapeando saberes, que é um resumo do capítulo que foi finalizado agora. Então, boa aula e bom proveito.